Você é do tipo que chora quando lê? Não sei você, gente, mas eu sou o tipo de pessoa que, mano, toda hora cai um cisco no meu olho, toda hora eu choro. Qualquer cena emocionante já me deixa embargada, com o nariz entupido. E é claro que no vídeo de hoje eu não poderia não falar dos livros que mais me fizeram chorar. Então prepara a pipoca porque tem muita indicação boa. E se você é do time que ama chorar, ama sofrer por causa de história, vocês vão curtir muito essas indicações. Eu separei muitos livros aqui pra conversar com vocês, tá? Então tem muita indicação boa. E, gente, sério, livros simplesmente incríveis. Alguns estão disponíveis no Kindle Limited, outros não. Mas eu vou deixar todos aqui linkados aqui embaixo pra vocês poderem ler também. Vou falar pra vocês também um nível de choro, tá? Tipo assim, de 1 a 10, o quanto eu chorei, o quanto ele é sofrível. E nem todos têm final feliz, tá? Então já fica essa ressalva pra vocês não ficarem meio assim, ai, nossa, me indicou um livro que eu chorei que não é um filho da puta. Já fiquem sabendo que os livros têm, sim, momentos tristes e que vocês vão sofrer, tá? Mas que vai valer a pena. Bora então começar com os mais conhecidos e que todo mundo já deve ter lido ou ouvido falar em algum momento, né? Vamos começar então com Raio de Sol, que é um dos meus queridinhos. Gente, eu amo esse livro, ele é simplesmente maravilhoso e eu recomendo muito pra você que ainda não leu. Todo mundo eu acho que já sabe como é que é a dinâmica dessa história, o que vai acontecer no final, porque todo mundo sabe que é um livro muito sofrível, né? Aqui a gente vai conhecer a Kate, que é uma garota que passou por vários problemas, percalços na vida dela, então ela vem de um lar desestruturado e não tem, assim, uma boa qualidade de vida, tá? Mas ela acaba de entrar na universidade, então ela quer curtir esse momento dela ali e ela quer aproveitar essa oportunidade para conhecer pessoas novas, para fazer novas amizades, para realmente recomeçar e mudar de vida. E ela tem um lema muito legal, que é o lema Faça Épico, que é basicamente uma forma de você dizer para as pessoas darem sempre o seu melhor. Como se fosse o último dia da sua vida. Seja épico, gente. Faça, tipo, o melhor mesmo, sabe? E a Kate, ela leva isso ao pé da letra. Então, ela sempre vive intensamente. E na faculdade, ela acaba conhecendo o Keller Banks, que é um garoto ali também muito misterioso, que vai acabar se interessando por ela, tá? E esse relacionamento vai começar um pouco conturbado, porque o próprio Keller esconde alguns segredos que vão ali deixar essa relação um tanto quanto estremecida. Mas, como vocês sabem, né, é um livro que reserva grandes surpresas. Quando eu li, gente, eu não entendi o porquê que as pessoas gostavam tanto, porque até então eu achava a Kate ok, o relacionamento dela com o Keller também era super ok, mas quando você vê o plot, né, que na época não tinha tanto spoiler, então quando eu li, eu realmente não sabia o que ia acontecer, você fica... Gente, você fica primeiro chocada e também triste, né? Porque é isso, é um livro que vai te fazer chorar, a gente já sabe isso. E diferente de outros livros que eu vou citar aqui, em que você sabe o plot, sabe o que vai acontecer desde o início, que você sofre, aqui é diferente porque a autora, ela detalha cada momento, cada cena, sabe? Então você consegue ver isso, é como se você estivesse ali passando por tudo que os personagens estão passando, sabe? E a história da Kate é muito triste, como eu falei. Ela vem de um lar muito desestruturado, a relação com a mãe dela é muito conturbada, ela tem uma irmã que também... Ai, gente, é sério, é muito complicada a história de vida dela e é muito emocionante o quanto a gente se apega a essa personagem. Então, Raio de Sol foi realmente um livro que desgraçou a minha vida. Eu não tenho nem coragem de reler, porque é um livro tão impactante que ele me deixa impactada pra vida toda. Então eu recomendo muito vocês conhecerem pra quem ainda não leu, mas eu particularmente não tenho vontade de reler por causa disso, porque eu sei que a desgraça ali tá na minha frente, entendeu? Então eu prefiro evitar ao máximo, porque uma das coisas que eu mais odeio é chorar. Mas Raio de Sol realmente me surpreendeu de uma maneira fenomenal e eu recomendo muito pra vocês a leitura. Segundo livro também que me fez chorar muito foi A Culpa das Estrelas, que todo mundo já sabe qual é essa história, né? A gente vai conhecer ali a Rachel Grace, que é uma garota que tem um câncer terminal, então a gente já sabe desde o início que ela vai morrer. E ela acaba conhecendo o August, que é um garoto que venceu o câncer, ele tá em remissão. E nisso o romance começa a surgir, eles começam a ficar bastante tempo juntos, né? Fazem até uma viagem para Amsterdã, que era um dos grandes sonhos da Rachel de conhecer, já que ela é uma garota muito voltada para livro, né? Uma leitora voraz. E aí o final também tem uma surpresinha, porque a gente tecnicamente não tava esperando. E eu me lembro, gente, de estar 3 horas da manhã
chorando que nem uma condenada, desesperada com o final dessa história, porque você não espera saber o que tá acontecendo. É literalmente isso, você vira uma página e o próximo capítulo é a frase que o John Green escreve pra gente relatando o que aconteceu. E aí quando a sua ficha cai do que aconteceu, é muito triste, tá? Não sei se vocês leram um livro ou assistiram um filme, mas a experiência é igualmente massacrante. Ai, gente, eu chorei no filme, chorei no livro. É um dos livros, assim, mais lindos que eu já li também. Não gosto de John Green, não é meu autor favorito, mas esse especificamente eu amei. É um livro, assim, que realmente mexeu muito comigo. E recomendo, tá? Mesmo que vocês já sabem como é que é a história, como é que vai terminar, eu acho legal vocês terem a experiência de ler algo assim, algo que realmente vai te prender do início ao fim, gente. Recomendo muito essa leitura e também, nossa, me desgraçou, gente. Chorei muito, chorei bastante. Mas assim, é uma leitura simplesmente incrível. Ai, gente, desculpa, eu falei que eu ia falar e o nível de choro, de sofrência, eu esqueci, tá? De Raio de Sol é um 10/10, tá? Porque eu chorei muito, muito mesmo. E A Culpa das Estrelas também é 10/10. São 2 livros que vocês vão chorar muito. Outro livro é também modinha, eu tô citando primeiro os modinhas pra depois citar os que talvez vocês não conheçam tanto, tá? Que é 1000 Beijos de Garoto, que também muita gente comentou. Inclusive, eu li porque uma amiga falou assim, gente, esse livro é lindo, mas ele é muito sofrível. E eu demorei até pra ler por causa disso, sabe? Eu queria muito ler, porque eu queria saber como é que era a história, por causa que era Tillie Cole. Mas eu fiquei meio assim, véi, ai meu Deus, eu vou chorar, eu não quero sofrer. Mas acabou acontecendo. Eu não sofri tanto quanto a Raio de Sol, nem quanto a Sede, mas também foi igualmente impactante. Aqui a gente vai conhecer o casal de amigos, a Pop e o Ronnie. Eles são amigos desde quando eles eram crianças, só que essa amizade simplesmente acabou porque o Ronnie teve que viajar ali fora da Geórgia para voltar para Irlanda, se eu não me engano, né? O pai dele trabalha numa empresa e é transferido para Irlanda, então ele volta para a cidade de natal dele. Anos se passam, ele perde contato com a Pop e de repente ele retorna para a Geórgia. E quando ele retorna, ele fica tentando descobrir por que ela parou de responder as cartas deles, por que a amizade esfriou. E é aí que ele vai ter algumas surpresas. Algumas surpresas que eu quase tenho certeza que você já imagina como pode ser, né? Então assim, é um livro também que eu já tava me preparando psicologicamente pra ler, porque eu sabia que eu ia sofrer muito, e eu acho que por isso eu não sofri tanto, sabe, gente? Eu sofri bastante, eu acho que o nível de sofrência é um 8/10, mas graças a Deus eu não me desesperei tanto quanto eu desesperei lendo os outros 2 primeiros que eu citei aqui. Mas é um livro que deixa o seu coração na mão, que tem um final muito triste, mesmo que a autora tenha criado ali um epílogo pra sanar um pouco a dor que ela deixa na gente, mesmo assim é muito triste, gente. Muito triste, eu digo isso sorrindo, entendeu? Porque eu vivi essa história, vivi essa experiência e recomendo muito vocês lerem também, pra quem ainda não conheceu. Leia, gente, antes que vocês levem spoiler, tá? Então leiam um livro, realmente se surpreendam, tenham essa experiência de leitura, porque é legal, mesmo que você saiba como a história vai terminar, é legal ter experiência, sabe? Sentir o que aquilo te passou. Então, eu amei também 1000 Beijos de Garoto, mas em nível de sofrência é um 8/10, tá? Ele não me impactou tanto quanto os outros 2 primeiros. Outro livro também hypado ali, que me matou, que me deixou, oh meu Deus, é Eleanor e Gray. Mais diferente de todos os outros que eu citei até então, esse tem um final feliz, tá? Mas como é Britney, vocês já imaginam que vai ter muito drama, tá? É um romance mais dramático. A autora, ela sempre traz isso em todos os livros dela. Eu acho que não tem nenhum livro da Britney que eu li até agora, e eu li todos até o momento, exceto o último lançamento que ela fez lá na gringa, que não tenha alguma parte em que você vai chorar, tá? Então, Eleanor Gray é exatamente isso. Aqui nós temos Eleanor e Gray, né? Óbvio. Que são também 2 melhores amigos que cresceram juntos, que fazem parte ali do mesmo círculo de amigos, mas eles têm personalidades um pouco distintas. Ele é um pouco mais aberto, assim, digamos, né? Ele é mais extrovertido e ela é mais introvertida, ela é mais tímida na dela, mas eles fazem essa amizade funcionar. Só que a mãe da Eleanor descobre um câncer e isso muda muito a dinâmica da família, porque a mãe tá em fase terminal, basicamente, então a gente sabe que ela vai morrer, e isso é no início da história, tá? Não é nenhum spoiler, pra vocês me xingarem depois.
Enfim, gente, a gente sabe que ela vai morrer e a mãe dela tem um sonho de conhecer o mar. E eles moram ali num estado que não tem acesso ao mar. Então, a família da Eleanor acaba se mudando para a Flórida para que a mãe dela possa ter seus momentos finais. E é essa parte reservada ao drama, sabe? Que é bem no início mesmo, que você chora, que você sofre, porque a dor da Eleanor é muito, muito intensa. A perda da mãe dela deixa ela muito fragilizada. E a gente consegue ver isso. Ai, gente, é muito triste também, mas graças a Deus tem um final feliz. É claro que os personagens vão passar por vários problemas para ficarem juntos, né? Estamos falando de Britney. Se não fosse difícil, não seria essa autora. Mas assim, é um livro que realmente me impactou muito. E eu acho que em matéria também de choro, ele é um 8/10 ou um 7/10, tá, gente? A gente chora, 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 mas depois tem um final feliz que acaba nos consolando. É aquele famoso ditado, você vai sofrer, mas vai ficar feliz com isso, né? Então, Eleanor Gray também é uma indicação que eu amo muito e que eu recomendo muito pra vocês. Outro livro também que me fez chorar horrores. Gente, Diário de uma Paixão, né, do Nicholas Sparks. Eu acho que esse é um dos melhores livros do autor. Eu li os 3 dele e todos me fizeram chorar. Mas esse foi o que mais me deixou, assim, nossa, parece que eu ia morrer, sério, gente. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Que é basicamente a história de um cuidador de idosos que lê um diário pra uma senhora que ele cuida. E ele vai narrando nesse diário a história de um jovem casal que tem dificuldades para ficarem juntos porque são de famílias distintas. Ela é rica, ele é pobre, então as famílias não querem que eles fiquem juntos, eles vão ter que passar por vários percalços para conseguirem ter o seu relacionamento, né? E é um livro, gente, muito intenso. Tipo assim, o livro, ele é muito intenso, ele é muito triste. E chega no final, tem um plot que você não tá esperando. Que foi, assim, o que mais me surpreendeu, o que mais me fez chorar muito. Porque é quando você percebe o que o autor trouxe pra você. O que o autor queria te mostrar desde o início, tá? Então, ele traz ali algumas pistas, mas você não percebe. E no final você fica, ah, meu Deus, é isso. E aí, né, o choro é livre. Gente, em matéria de choro, eu acho que é um 9/10, porque eu também me descabelei muito. Ele não tem um final triste, mas é um final agridoce, sabe? Que é um final meio... Você não sabe se você curtiu, se você não gostou, entendeu? Então, assim, é um livro realmente impactante. Nossa, gente, Nicholas Sparks escreve muito bem em matéria de drama. Ele é o tiozão mesmo, tá? Então, se você gosta de chorar, não leu nada dele, mano, lê os livros desse autor, todos são muito tristes, basicamente, tá? Então, assim, recomendo bastante a leitura pra vocês. Agora, um livro também 10/10 no quesito choro, é um livro de não ficção, que eu já citei em algum vídeo aqui do canal, eu não lembro qual, que é Últimas Mensagens Recebidas. Pra quem não sabe, gente, esse é um livro, na verdade, uma coletânea da Emily Trunk, que tinha um Tumblr, tá? E no Tumblr, ela abria ali uma caixa de perguntas em que as pessoas podiam dizer coisas, mandar suas confissões. E esse livro é basicamente reunindo ali as últimas mensagens recebidas desses anônimos que enviaram pra ela. Quando você lê o livro, você não entende direito o que significa, até ler o contexto da história, até ler o contexto daquela frase, o que significa, o que aquela pessoa estava querendo dizer. Então a gente tem prenúncios de suicídio, pessoas que morreram repentinamente, depressão, relações familiares. Então, tipo assim, todas as frases, elas impactam você de uma forma muito intensa, porque você se coloca no lugar daquela pessoa que recebeu aquela mensagem. E é muito triste, sério, porque é real. Eu acho que essa é a grande diferença, gente. É real, são histórias reais, sabe? De pessoas reais. E é um livro simplesmente maravilhoso, 10/10. Eu recomendo muito vocês lerem. Tem um outro dessa mesma autora, dessa mesma organizadora, que é a Emily Trunk, mas ele não é tão impactante quanto esse, tá? Últimas Mensagens Recebidas é o melhor dela e eu recomendo muito pra você que quer ter uma leitura de não ficção que realmente te agrade, que te impacte de alguma forma. Continuando então com ali o choro, né? O choro livre e dos outros livros de ficção que me deixaram morta de ódio e com vontade de chorar. O próximo é A Maldição do Mar, que eu já falei aqui em vários livros pra vocês. O final, ele não é triste, mas é um final agridoce, tá? Então, é aquele livro que você sabe que é triste o final, mas você não esperaria outro diferente, porque você sabe que a autora, ela construiu uma história em que não existe possibilidade para que algo diferente acontecesse. Então, eu gostei do final, mas eu também não curti, porque me deixou arrasada de alguma forma. Então, eu chorei muito, gente, eu chorei muito. Pra quem tava me seguindo na época, lá no Cap 13, eu eu postei stories chorando bastante. Muitas pessoas riram da minha cara e tal, porque realmente é um livro muito, muito impactante. Eu gostei bastante, apesar de ter uma leitura leve,
tecnicamente é uma fantasia, ele tem esse final agridoce que, assim, que realmente me tirou muitas e muitas lágrimas, tá? Leiam, não vou falar muito dele aqui, porque eu já falei em vários outros vídeos pra vocês, mas em matéria de choro é um 7/10, tá? Ele não é tão sofrível assim, mas é mais pro final, então, assim, recomendo também muita leitura pra vocês. Agora um livro, gente, que eu chorei muito, que nem uma condenada também, que nem uma filha da puta, do início ao fim, mesmo tendo um final feliz, é Cinder e Ela. Eu acho que nível de sofrência eu vou dar um 9/10, porque, meu Jesus da glória, o que é esse livro, né? Aqui é basicamente uma releitura de Cinder e Ela. Eu acho que tem vídeo, gente, aqui indicando releituras de Cinderela. Se tiver, eu vou deixar linkado aqui em cima. Se não tiver, eu vou fazer pra vocês. Mas enfim, aqui a gente tem a Ela Mara, que é uma garota blogueira literária como nós, né? Escreve ali no seu blog e ela tem ali uma série favorita de livros. E ela descobre que essa série vai ser adaptada pra televisão ali, pra um filme. Só que o autor escolhido não é um cara que ela goste muito, que ela seja muito fã. Então ela comenta ali no blog dela que ela não curtiu muito a escolha e blá 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 blá. E aí surge o Cinder, né, que é o nosso ator, que eu não lembro o nome agora, mas que usa o pseudônimo de Cinder pra comentar no blog da Ela Mara do porquê que ela não gostou desse ator ser escolhido. Então ela fala com ele, explica que acha que ele não é o ator que deveria ter sido escolhido por causa disso e disso. E aí surge uma espécie de amizade entre os dois, né? Mesmo que ela esteja falando mal dele sem saber. Então eles começam a conversar, começam ali a ter um match, né? Rola um clima e começam a se apaixonar um pelo outro. Mas, infelizmente, um acidente acontece, né? A Ela Mara tá viajando com a mãe dela e ela sofre um acidente de carro. O carro explode e a Ela Mara perde a mãe e fica com 80% do corpo queimado. Então, assim, a vida dela muda drasticamente e completamente. E aí ela para de responder, né? O Cinder, obviamente, e ele fica sem entender o que aconteceu com ela, se ela era um fake, por que ela sumiu, se até então eles estavam ali tendo uma boa amizade, uma boa relação. Depois de um tempo, né, na UTI, a Ela Mara tá ali tentando se recuperar, tentando absorver o trauma que foi ter seu corpo queimado e ter perdido a mãe no mesmo episódio. Ela acaba indo morar com o pai, com quem ela nunca teve nenhuma relação, uma relação bastante conturbada, inclusive. E lá ela conhece a nova família, né, que é as duas irmãs postiças, as minhas irmãs, e a mulher do marido, que seria a madrasta dela. Gente, pensa naquele livro que vai te fazer passar raiva e vai te fazer chorar do início ao fim, é Cinder e Ela. Por quê? Porque a gente tá falando de uma menina que tá passando por um trauma, ela ainda não superou a morte da mãe e com certeza é difícil superar, gente, você perdeu sua mãe, não é fácil, e ela tá se vendo ali num lugar onde ela não conhece ninguém, onde o pai dela nem se importava tecnicamente com ela até, né, ela virar órfã. Então ela tá ali numa situação que ela não se sente bem querida por ninguém. E temos também as filhas postiças do cara, que são as meias irmãs dela, que estão sempre fazendo bullying com ela. Mano, é uma coisa absurda, sério, de você ler. Porque a menina passou por uma coisa muito pesada de perder a mãe, de ficar com o corpo queimado, e as minhas irmãs ficam fazendo bullying com ela na escola. Então é um livro que realmente mexe muito, muito com você. É claro que a gente ainda tem o romance, tem a releitura, né, de Cinderela, mas essa parte do bullying, essa parte dela estar fragilizada, porque ela tá ali passando por uma depressão, né, ela ainda não se recuperou, e isso torna muito pior esse sentimento que ela tá sentindo. Então, vários momentos ela se sente fragilizada, ela se sente, sabe, exposta de uma maneira ruim, negativamente, e isso mexe com o leitor, porque a escrita dessa autora é incrível. Ela, nossa, gente, é muito maravilhoso, sério, vocês têm que ler esse livro, porque, meu Deus, eu nunca vi um young adult tão sofrível quanto ele. Eu acho que ele compete até um pouco com Mil Beijos de Garoto, porque mesmo que Mil Beijos de Garoto vai pra uma vertente de final, né, arrasador, esse é do início ao fim, desgraça atrás de desgraça, mas no final a gente tem um final feliz, graças a Deus, né, porque ninguém aguenta tanta coisa ruim. E assim, chorei muito, chorei bastante. Eu sei que poucas pessoas leram o livro e ele tem até uma continuação, tá, mas não lançaram. Mesmo assim, recomendo muito vocês conhecerem essa história, porque é maravilhosa, cara, que livro incrível, incrível mesmo. Eu até me arrependo de ter vendido esse livro, porque queria muito ele na minha estante, queria muito reler, porque ele é muito, muito bom. E em matéria de sofrência, eu acho que eu daria um 8/10, porque realmente é muita desgraça. Só coisa ruim acontece, gente. Mas mesmo assim, fica a recomendação. Próximo livro que também, nossa, acabou comigo, foi Uma Curva na Estrada.
gente, ele acabou tanto comigo, essa história, que eu não quis mais ler nada da Dani Atkins depois disso, sabe? Eu preferi evitar os livros dela porque eu imagino que sempre vão seguir o mesmo tipo de história. Livros dramáticos, livros em que você não tá esperando uma coisa e de repente tu tá lá chorando em posição fetal. Então a curva no tempo é basicamente isso. A gente tem um personagem que é a Rachel, que tá ali com seus amigos, né, curtindo uma noite, mas um acidente acontece, né, parece que ela tá ali num lugar com seus amigos, num bar, e um carro entra de repente no meio do bar e acaba matando o seu melhor amigo, que é o Jimmy, que inclusive empurrou a Rachel, né, meio que empurrou ali da frente do carro para que ela não fosse atingida. Então, ele acaba morrendo no lugar dela. E aí, 5 anos se passam dessa tragédia, ela ainda não superou. Na verdade, a vida dela tá bem complicada, porque ela se sente muito culpada por causa desse episódio, né? Só que vai acontecer um reencontro desses amigos sobreviventes, tá? E todos eles vão se reencontrar, porque um deles vai se casar. E aí, antes de acontecer esse reencontro, a Rachel, ela vai visitar o túmulo do Jimmy e conversar com ele, explicar a situação que ela tá sentindo naquele momento. Mas é inverno ali naquele lugar, então ela acaba escorregando no gelo e batendo a cabeça no chão. Quando ela acorda numa realidade paralela totalmente diferente, em que o Jimmy, ele está vivo, que o acidente não aconteceu. E ela percebe que pode ser uma segunda chance dela conseguir evitar que, né, a morte dele aconteça. E aí começa a rolar ali uma espécie de romance entre os dois. Mas, né, como eu falei pra vocês, o final bate a nossa cara, tá? Porque eu também não tava esperando, achei que fosse ali uma espécie de fantasia, né? Paranormal, alguma coisa assim. E, na verdade, quando você descobre o que realmente aconteceu, mano, meu Deus, é choro na certa, cara, não tem como. Muito, muito triste mesmo, eu fiquei muito... Eu tô rindo, gente, porque vocês não estão entendendo o desespero de eu terminando um livro, uma história. Eu choro muito, sou muito emotiva, e esse livro também me deixou, assim, arrasada, porque é uma história realmente muito intensa, que mexe, que fala com você, porque tu tá imaginando uma coisa e no final é outra completamente diferente, tem um plot twist que tu não tá esperando, então realmente mexeu muito, muito comigo, me deixou muito emotiva. Em relação à sofrência, eu daria um 7/10, tá? Porque ele não é tão sofrível quanto os outros que eu já citei, mas ele também é muito, muito triste. Mas é um livro lindo, lindo mesmo, assim, recomendo muito a leitura pra vocês. Só que, infelizmente, depois dele eu nunca quis mais ler nada dessa autora, porque eu tenho muito medo de encontrar coisas semelhantes ali nas histórias dela. E eu tô fugindo de coisa triste, eu não tô afim de procurar nada triste por enquanto, tá? Então, infelizmente, não leu mais nada dessa autora, mas fica a recomendação. Outro livro também, gente, que me deixou muito, ai, nossa, muito bad também quando eu tava lendo, mesmo sabendo que tem um final positivo, um final, né, feliz, é A Voz do Arqueiro, da Mia Sheridan, que é um dos livros mais lindos que eu já li em toda a minha vida e eu recomendo muito vocês conhecerem, tá? Aqui a gente vai conhecer a Bri, que é uma mulher que tá tentando um novo recomeço, então ela se muda para uma nova cidade, onde ela tá tentando realmente erguer a vida dela. A gente vai descobrir depois também que ela tem ali os motivos dela para ter feito isso. E nessa nova cidade, ela conhece o Asher, que é um cara mudo e que vive ali no meio da floresta, basicamente, no meio do nada. E ela percebe que a cidade meio que exclui esse cara, meio que deixa ele para escanteio, não... sabe, falam mal dele, não tratam ele bem, e ela fica tentando descobrir por que isso acontece enquanto tenta se aproximar dele, né, já que ele é mudo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes aqui é justamente isso, gente, você descobrir o passado do personagem, que é muito triste, muito sofrível mesmo, e ver esse personagem com outros olhos, porque é um personagem mudo, ele não fala. Então, como que ele se expressa? Como que você consegue entender o que ele tá sentindo? E a Mia, ela consegue mostrar exatamente isso, sabe? Ela escreve maravilhosamente bem e consegue te prender do início ao fim, entregando personagens cativantes, uma história de amor linda, mas que também vai passar por muitos percalços para ficarem juntos. Então, A Voz do Arqueiro é um livro romântico maravilhoso. Tem cenas quentes? Tem, gente, mas não é o foco, tá? Mas é um livro maravilhoso, gente. A forma como a autora desenvolve esse casal, o relacionamento deles e cada personagem por si só é incrível. Assim, o Asher é aquele cara que tu queria guardar no potinho, porque, mano, ele passa por muita coisa triste, muita coisa ruim. E, nossa, você só quer guardar ele no potinho porque ele não merece o que fazem com ele, entendeu? Então, assim, é um livro que realmente me impactou. Também chorei muito, muito, muito. Eu acho que na escala ficaria de 7/10, porque, meu Jesus da glória,
Que livro incrível! E a Mia, gente, ela escreve muito bem. Todos os livros dela, assim, não teve nenhum que eu não curti, porque ela consegue trazer muita emoção, que nem a Britney traz, né, nos livros dela. Então, essas duas autoras são perfeitas para se emocionar. E eu recomendo muito essa leitura para vocês. Agora, os dois últimos livros que eu vou recomendar pra vocês, que também me fizeram chorar muito, são livros que... Os dois, gente, você não tá esperando isso, porque eles começam de uma forma e de repente eles partem pra um plot twist completamente diferente do que a gente tá esperando, tá? O primeiro é Além da Anatomia de um Coração, da Jéssica Ribeiro. Eu amo essa autora, ela é uma das minhas autoras favoritas, porque eu considero a Jéssica uma grande amiga. Inclusive, ela vai relançar agora a da Duque pra vocês, então fica de olho nas redes sociais dela, eu vou deixar linkada aqui na descrição. E esse livro é incrível, tá? Ele se passa em Paris, então se você também gosta de cidades diferentes de Nova York, eu acho que vocês vão curtir. E aqui a gente vai conhecer a Bárbara e o Alec, né? A Bárbara sai dos Estados Unidos pra morar em Paris depois que ela tem uma grande perda, né? Ela perde os pais e ela se sente muito culpada por causa disso, depois a gente vai entender o porquê. E aí ela tá numa festa, numa balada, onde ela conhece o Alec, né? E o Alec, ele é um cardiologista cirurgião, então ele é um cara que tá ali numa posição muito mais privilegiada, com dinheiro, tá de boa ali, mas é o tipo de pessoa que não quer se envolver emocionalmente com ninguém, tá, gente? Pra ele, amor já passou da data de validade, ele só quer curtir a vida dele. Mas as circunstâncias vão fazer com que esses dois acabem se conhecendo e acabem ficando na mesma casa, né? Quando o Alec percebe que a Bárbara não tem pra onde ir e que ela tá passando ali por uma situação um pouco delicada, ele estende a mão pra ela, né, e a convida pra morar com ele durante um tempo, em que eles vão fingir que são ali uma espécie de casal. E aí que as coisas vão começar a desenrolar, né? E aí você vê um romance acontecendo, slow burn, tá? Tem cenas quentes, tem, mas, gente, só pro final do livro, aquele livro é realmente mais focado no desenvolvimento do relacionamento dos dois, muito fofo, muito divertido, até que chega no epílogo. Gente... É aquele livro que tava tudo indo bem. Quando chega o epílogo, a merda acontece. Eu não vou falar pra vocês o que acontece, porque o legal aqui é você se surpreender, mas, mano, quebrou meu coração, me deixou arrasada. Eu chorei muito também, fiquei bad, xinguei a Jéssica toda, porque, meu Deus, eu não tava esperando, e foi um livro, assim, incrível. Eu acho que de sofrência, um 8/10, tá? Porque realmente me deixou muito... assim, gente, daquele jeito. E eu vou reler, né, agora que vai ser relançado, então tô muito ansiosa pra fazer essa releitura, pra ver se eu vou sentir as mesmas emoções que eu senti quando eu li pela primeira vez. Mas é um livro, assim, gente, que também desgraçou minha vida, que acabou com meu coração. Mas, assim, gente, é um livro lindo, sério. A construção da história de amor entre a Bárbara e o Alec é maravilhosa, assim. Eu gosto muito da Jéssica porque ela sempre foca muito no casal, sabe, no desenvolvimento deles. Ela realmente retarda as cenas quentes, porque ela quer desenvolver isso, ela quer mostrar a relação, como vai surgindo. E esse livro é incrível, leiam, 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 vocês vão amar. E o último livro também é um nacional, que é O Preço da Felicidade, que também arrasou meu coração. Ele foi igualzinho, gente, a da Duque. Eu tava lendo de boa, achando engraçado, divertido, porque é um livro que se passa ali, né, na faculdade, então um romance meio que Enemies to Lovers, mas chega no final e é só desgraça atrás de desgraça. Triste estou, gente. Bom, gente, aqui a gente vai conhecer a Alexa, né, que é uma garota de 18 anos, que tem uma irmãzinha de 3 e é uma mulher muito centrada. Ela é bastante estudiosa, se esforça muito ali no trabalho para conseguir sustentar a irmã, já que a irmã depende exclusivamente dela, né, as duas são órfãs. Então, a Alexa é uma menina certinha, que não sai, que não se envolve amorosamente com ninguém, que tá ali vivendo a vida dela aos poucos. Mas surge na vida dela o Stefan, que é um playboy, ele é, assim, um filho de empresários, então ele não tem muitas preocupações na vida, mas ele precisa do favor da Alexa e a amizade improvável começa daí, tá? Quando eles começam a ajudar um ao outro. E aí começa o clichê que a gente ama, né? Que é de opostos que se atraem, né? A gente tem uma menina tímida, simples, que tá focada ali nos seus objetivos. E temos um cara playboy que tá foda-se pra vida, que tem tudo o que precisa, mas que não tem o amor. Então, eles começam a se relacionar e é um livro lindo, porque ele vai mostrar também a dinâmica familiar entre a Alexa e sua irmãzinha de 3 anos, já que depende exclusivamente dela. E aí, como eu falei, a gente chega no final do livro e vem a bomba, gente, que eu não tava esperando, sério. Não tava esperando mesmo. Nunca imaginei que fosse acontecer, e quando aconteceu, foi choro atrás de choro, não tinha o que fazer, gente. É um livro muito triste no final, que acabou comigo, me arrasou, porque começa de um jeito muito tranquilo e de repente a autora vai construindo uma história ali
por detrás pra depois essa história vir à tona e quando você descobre, você fica arrasado. Eu chorei muito, mas esse é um dos meus livros favoritos da vida. Eu sempre recomendo muito pra vocês lá no Instagram, porque ele tem uma história incrível. E em matéria de sofrência, eu dou um 8/10 pra ele, porque ele é muito sofrido, mas também é uma história que você pode se divertir, que você pode apreciar o desenvolvimento do casal, tá? Então, vocês vão ler tranquilamente e no final vocês vão sofrer, mas vai sofrer por um lado bom, porque mesmo sofrendo, vocês ainda vão se divertir e ainda vão gostar dessa história. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas é basicamente isso. Esses são os livros que mais me fizeram chorar. Fiz, assim, uma seleção de livros muito aleatoriamente, tá, gente? Eu olhei o meu Scooby ali por cima de livros que eu lembro que me marcaram muito. Tem outros, tipo A Marca de uma Lágrima, que também me fez chorar bastante. Mas eu trouxe aqueles que realmente me impactaram, que vocês com certeza poderiam pegar indicações. E são livros que mudam a gente de alguma forma, né? Quando eles trazem esses momentos em que a gente não espera, que a gente acaba se surpreendendo por uma perda ou por um plot twist que a gente não tá esperando. São aqueles livros que realmente tem um lugar cativo no nosso coração. Então todos eles são livros incríveis que eu recomendo muito vocês lerem, autores que eu gosto bastante. Estarão linkados aqui embaixo, tá? Pra vocês poderem conferir também. E se você já leu algum dos livros, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas histórias, se vocês choraram ou não choraram, porque eu conheço amigas minhas que não choram com livros tristes, tá? Um milagre, porque eu não consigo fazer isso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido das indicações. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!